Olá, queridos alunos. Hoje eu vou tentar uma abordagem um pouquinho diferente da que eu venho adotando durante as aulas, né? Durante os vídeos. E agora a gente vai aprender algumas operações com monômios. A gente sabe que monômio é a multiplicação entre números e letras, ou apenas um número, ou apenas uma letra, ou algumas letras com seus respectivos expoentes. Tá? Isso a gente aprendeu no vídeo anterior, então tá lá no canal, é só acessar. Tá tudo lá, como identificar um monômio, quando é binômio, quando é trinômio, quando é polinômio, e também como calcular o grau, né, desse monômio. No caso aqui a gente vai fazer soma e subtração de monômios. É uma coisa simples, mas requer alguns cuidados na hora de fazer os cálculos, ok? Então aqui, ó, a gente só pode somar e subtrair monômios somente quando eles forem semelhantes, ou seja, quando eles têm a mesma parte literal. Se eles tiverem partes literais diferentes, a gente não pode somar ou subtrair esses caras aí, ok? Então, eu coloquei um exemplo aqui para a gente observar. Eu vou fazer esse exemplo de outra forma depois, para ver se fica mais simples o entendimento. Então, a gente aqui tem 4x mais 8x menos 3x mais x. Aqui, a gente tem que observar o seguinte: como foi comentado no vídeo anterior, eu tenho um número acompanhado de uma letra. Toda vez que isso acontece, significa que entre esse número e essa letra existe a multiplicação, ou seja, teria um pontinho aqui no meio. Só que nem sempre esse pontinho aparece, ok? Só que ele está ali. Então, 4x, na verdade, é 4 vezes x. 8x é 8 vezes x. Menos 3x é menos 3 vezes x. E agora, quando está esse x sozinho aqui, como é que a gente faz? Como é que a gente vai considerar? Porque os outros têm um número na frente e esse x não tem absolutamente nada. Quando isso acontece, ó, aqui tem o 4, aqui tem o 8, aqui tem o 3, menos 3. Aqui, quando não aparece absolutamente nada na frente, como a gente viu no vídeo anterior, a gente considera como se fosse 1. É 1. Então ficaria 1 vezes x. E como o 1 é elemento neutro da multiplicação, 1 vezes qualquer coisa, então 1 vezes x vai dar x. Ok? Mas por que eu coloquei esse 1? Esse 1 vai ajudar a gente a fazer a soma desses caras aqui, ok? Toda vez que a gente vai somar monômios semelhantes, a parte literal fica exatamente igual. Então aqui, ó, vou colocar aqui, ó, a parte literal fica exatamente igual. O que é a parte literal? A parte literal, ó, lembra literatura, literatura lembra livros, livros têm páginas, as páginas contêm um texto que contém palavras, que contém letras. Então, parte literal são as letras do monômio. O número aqui é coeficiente numérico, como a gente viu no vídeo anterior, ok? Então, a parte literal aqui, no caso, é o x. E a gente pode observar que o 4 é acompanhado do x, o 8 também é o x, o menos 3 também é o x e o 1 também é o x. Ou seja, a parte literal deles, de todos eles, são exatamente iguais. Então, o resultado disso aqui, ó, a gente vai deixar a parte literal exatamente igual. Qual é a parte literal? É o x. É o x. Agora, como é que a gente vai identificar
encontrar o número que vai na frente do x. É só fazer a continha de somar e subtrair. Normalmente aqui, ó, pegar o 4, porque o x a gente já colocou aqui. Não precisa mais se incomodar com a letra, não precisa mais se incomodar com o x. Ele já está aqui. Então a gente vai fazer a operação que aparece, que é o 4 mais 8 menos 3 mais 1. É isso que vai acontecer. Então aqui, ó, 4 mais 8, 12. 12 menos 3, 9. 9 mais 1, que tem que considerar, vai dar 10. Ou seja, o resultado dessa conta vai dar 10x. Lembrando que entre o 10 e o x tem a multiplicação. Não precisa colocar o pontinho. 10x a gente já sabe que é 10 vezes x. Está implícito, não é obrigatório colocar. Mas será que daria de fazer de uma maneira diferente? Sim, professor, eu não entendi, cara. Esse x aí está me atrapalhando. Como é que eu vou fazer isso aí, cara? Então, vamos fazer isso aqui, a mesma conta, de uma outra forma. Eu vou mostrar para vocês e talvez vai ficar um pouquinho mais fácil, ok? Aqui agora a gente vai trocar a letra x, já que o x é o pesadelo de vários alunos, né? Encontrar o x, quando o aluno vê o x, já começa a puxar os cabelos. Mas isso aqui é simples, ok? Esse cálculo aqui é bem simples. Então a gente vai trocar o x por pirulito, aquele pirulito lá do Chaves. Então a gente vai trocar, então, ao invés de 4x ficou 4 pirulitos, ao invés de 8x ficou 8 pirulitos, menos 3x, menos 3 pirulitos, e mais x ficou mais pirulito. Lembrando que esse pirulito aqui está sozinho, então o número que iria aqui na frente é 1. Ó, quantos pirulitos tem desenhados aqui? 1. Aqui, quantos x tinham escritos aqui? 1. Então, sempre que está sozinho, não tem número na frente, a gente considera como 1. Tá, mas professor, o que o pirulito tem a ver com x? É isso que a gente vai ver agora. A maneira de fazer é sempre a mesma, ok? Então, aqui, ó. A pessoa tem 4 pirulitos. Aí ganha, ó, que é soma, ganha mais 8 pirulitos. Ela vai ficar com quantos? Vai ficar com 12 pirulitos, ok? Aí ela vai lá e chupa 3 pirulitos. Ela vai ficar com 9 pirulitos. Se ela está com 9 pirulitos e ela ganha mais 1, ela vai ficar com quantos? Vai ficar com 10 pirulitos. E é exatamente isso, é a mesma coisa sempre, ok? Então, somar e subtrair com x, com y, qualquer letra que seja, a gente pode trocar a letra por algum símbolo, algum desenho, alguma coisa que fica mais fácil, né? Eu troquei aqui pelo pirulito, ficou, eu acho que mais simples de entender, né, do que com o x. Claro que para fazer os cálculos, né, nas provas, a gente vai usar o x, mas intuitivamente, na nossa mente, a gente pode trocar o x por qualquer desenho que a gente quiser, né? Pode ser um desenho engraçado ou não, né? Mas para a gente poder raciocinar um pouquinho melhor. Então, no lugar do x eu coloquei o pirulito e olha só, deu o mesmo resultado. Agora aqui, ó, como a gente trocou o x por pirulito, tem aqui, ó, 10 pirulitos, é só trocar de volta, ó, fazer o movimento reverso. Trocar o pirulito pelo próprio x. Então, o que vai acontecer? Isso aqui vai ficar 10x, chegando ao mesmo resultado que aqui em cima. Então, isso aqui pode fazer? Pode. No começo, para ir pegando o jeito, pode fazer sim, senhor. Tá? Vamos para um exemplo prático disso aqui. Vamos fazer uma analogia a garfos agora. Vamos trocar o x por garfos. Então, aqui, ó, eu teria quantos garfos? 2 garfos, seria 2x, né? Poderia ser qualquer coisa, garfo, faca, colher, qualquer desenho que eu queira, mas isso aqui é só para explicar como funciona na prática. Então, aqui teria 2 garfos, mais 3 garfos, mais 1 garfo. Então, no total, eu teria quantos? No caso aqui,
a nossa parte literal seria os garfos, que seria na verdade a letra, que seria o X, Y, A, B, C, tanto faz, a gente tem um alfabeto inteiro para escolher as letras para colocar junto com os números. Mas aqui a gente está falando de garfos, é tudo a mesma coisa, é tudo o mesmo item, ok? Então a gente pode juntar. Então, se eu pegar e juntar 2 garfos com mais 3 garfos, quanto é que vai dar? 5 garfos. Se eu juntar mais um garfo, vai dar 6 garfos. Então, é a mesma coisa, tá? É o mesmo cálculo. Fazendo aqui, ó, eu tinha 2 garfos. Então, vou fazer aqui, ó, os garfinhos aqui. 2 garfos. Mais 3 garfos. Mais um garfo. Qual seria a parte literal aqui? Garfo. Seria o garfo aqui, ó. Que é o símbolo que a gente está usando, né? Lembrando que o coeficiente numérico são os números. Então, se eu tenho 2 garfos e ganho mais 3 garfos, 5 garfos, mais um garfo vai dar 6 garfos. Esse garfo pode estar substituindo qualquer letra que a gente quiser, X, Y, Z. Né? Então, só para exemplificar na prática como é que funciona essa soma e subtração de monômios que obrigatoriamente devem ser semelhantes. Agora vamos ver alguns casos quando os monômios não são semelhantes, o que a gente pode fazer. Então agora a gente vai ver o que acontece quando a gente tem monômios que não são semelhantes. O que a gente vai fazer nesse caso? Então aqui a gente tem, ó, no segundo exemplo, a gente tem 5x mais 3y. Se a gente observar, a parte literal desse monômio aqui, que é 5x, é o x. A parte literal é a letra. A parte literal desse monômio aqui é o y. Essas letras são iguais? Não. Essas letras não são iguais. Portanto, por definição, como eu falei, que a gente só pode somar ou subtrair monômios semelhantes, já que eles não são semelhantes, não tem o que fazer. Tá? Então, a gente vai deixar exatamente assim, exatamente do jeito que está. A gente não vai mexer. Ok? E aqui, ó, vamos trocar x pelo pirulito, que é o que a gente trocou antes, e vamos trocar y por uma TV. Então aqui, ó, a gente vai ter, usando o mesmo raciocínio aqui de cima, que é o 5x, ou seja, 5 no lugar do x coloca o pirulito, mais o 3 no lugar do y coloca a televisão. Então se a gente tem 5 pirulitos e ganha 3 TVs, quanto vai ficar? Será que a gente pode juntar isso? Como as duas coisas não são iguais, a gente não pode juntar num montante só. A gente não pode falar, não, eu tenho aqui 8 pirulitos TVs. Não tem como fazer, tá? Então, tem 5 pirulitos e 5 TVs, são coisas diferentes, não dá de juntar. Eu, pelo menos, nunca vi ninguém chupando uma televisão. Aí chega alguém ali e vê o cara na sala chupando a TV e pergunta: meu Deus, o que tu tá fazendo? Aí o cara fala: não, é que eu tava assistindo Masterchef, passou um negócio aqui, tava gostoso pra caramba, aí decidi chupar a TV. Não acontece, tá? Então, são duas coisas totalmente diferentes, não tem como juntar, então vai ficar exatamente desse jeito, ok? E agora um terceiro exemplo, tenho 4x mais 10a menos 2x menos 7a mais 3b. Como é que a gente vai fazer? Ah, professor, se tu não sabe, como é que eu vou saber? A gente vai separar as partes literais que são iguais. Se a gente observar aqui, ó, aqui, esse monômio aqui, ó, a parte literal é x. Esse monômio aqui, a parte literal também é x. Então a gente pode juntar. Então eu vou separar aqui, ó. Eu vou deixar separadinho tudo que tem x, ó. Esse 4 aqui tem x. Então eu vou botar aqui embaixo, ó, 4x. Aqui, ó, esse menos 2x, ó, também tem x. Então aqui, ó, menos 2x.
Agora, tem mais alguma coisa que tem x aqui? Não. Então, a gente vai resolver isso aqui junto depois. Agora vamos continuar. Vamos escrever todos esses caras aqui. A gente vai escrever aqui. Agora, vamos pegar o que tem A. Ó. Aqui tem mais 10A. Então, vou colocar aqui, ó. Mais 10A. O que tem A também? Tem o menos 7A, que é esse cara aqui, ó, que é menos 7A. Tem mais alguma coisa que tem A aqui? Não. O que sobrou aqui? O mais 3B. Mais 3B. Tá? Esse cara aqui está sozinho, não tem mais nada que tem B, ele vai ficar do jeito que está. Por que eu fiz isso aqui? Para separar o que são monômios semelhantes, justamente para ficar mais fácil o cálculo. Pode fazer direto? Pode fazer direto tranquilamente. Se conseguir fazer direto, melhor ainda, já junta direto, já chega ao resultado. Mas aqui eu separei para ficar mais didático, mais simples para vocês entenderem como é que a gente faz. Então, se eu tenho 4x e gasto 2x, então vai ficar, ó, parte literal aqui é o x, então permanece exatamente igual, e 4 menos 2, 2. Aqui, 10A menos 7A. Vamos observar o seguinte, a parte literal aqui é o A. Eu tenho 10, gastei 7, vai sobrar ou faltar? Se eu tenho 10 e gasto 7, vai sobrar. Se vai sobrar, é mais. Vai sobrar quanto? Vai sobrar 3. Mais 3A. Agora aqui, ó. Esse aqui não tem mais nada que tem B. Então é só repetir esse cara. Copia igual. Então, mais 3B. Esse aqui vai ser o nosso resultado. Por que esse cara aqui vai ser o resultado? Porque aqui, ó, a parte literal é x. Aqui a parte literal é A, que é diferente de x, e aqui a parte literal é B, que é diferente tanto de A quanto de x. Então não tem o que fazer, são letras diferentes. A gente não pode juntar letras que são diferentes, ok? Então monômios que não são semelhantes, a gente não pode juntar. Então se a gente fosse trocar aqui por qualquer coisa, né? Trocar o X por pirulito, o A por qualquer outra coisa, né? E o B por outra coisa também, ia ficar desenhos diferentes aqui, a gente não ia conseguir juntar o que é diferente. Mas a gente pode juntar o que for igual, ou seja, a gente está reduzindo esse polinômio aqui. Tá? Essa aqui é a forma mais reduzida desse polinômio. Então, quando a gente soma ou subtrai monômios semelhantes, a gente faz junto ao máximo que dá, né, de monômios semelhantes para ficar exatamente monômios diferentes, monômios que não são semelhantes. Okay? Poderia ter expoente nas letras? Poderia. Colocando um quarto exemplo aqui e último, por exemplo aqui, ó, 3A menos 5A ao quadrado mais 7A ao quadrado menos A. Vou botar aqui mais 3. O 3 sozinho também é monômio. Então como é que ficaria essa conta aqui? Ô professora, aqui no primeiro tem A, no segundo tem A também, pode juntar? Não pode juntar, tá? Os monômios, para serem semelhantes, precisam ter a mesma parte literal, ou seja, mesma letra com o mesmo expoente dessa letra. Aqui o A não tem expoente, aqui seria 1, né? A gente considera como se fosse 1, porque qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Aqui o A não está sendo elevado a 1, está sendo elevado a 2. Então, já a gente considera outra coisa, já é um monômio diferente desse aqui. Então, tem que tomar cuidado. Às vezes tem a mesma letra, mas o expoente é diferente. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, pegar aqui, ó, aqui tem o 3A. Vamos pegar e botar o 3A aqui.
Tem mais alguma coisa que só tem o A aqui? Tem, ó, o menos A. Então vamos colocar o menos A aqui. Tem mais alguma coisa que tem A? Não. Então vamos passar para o próximo monômio aqui, ó. Menos 5A ao quadrado. Então vamos pegar esse cara aqui, escrever aqui, ó, menos 5A ao quadrado. Tem mais alguma coisa com A ao quadrado? Tem o mais 7A ao quadrado. Então mais 7A ao quadrado. Tem mais alguma coisa com A ao quadrado? Não. E agora, sobrou esse cara aqui, ó. É só copiar aqui. Mais 3. Esse cara aqui está sozinho. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Juntando os monômios semelhantes. Se eu tenho 3A e gasto 1A, ó, aqui não tem nada, a gente considera como se fosse 1. Então, 3 menos 1 daria 2. Qual é a parte literal? A. Aqui, estou devendo 5A ao quadrado e pago 7A ao quadrado, ó, a parte literal é A ao quadrado. Se eu estou devendo 5 e pago 7, vai sobrar 2. Agora aqui, mais 3. Então, o resultado disso aqui seria isso aqui. Poderia ficar um pouquinho melhor para colocar isso aqui? Sim. Vamos observar o seguinte. A gente tem 3 monômios aqui, ou seja, isso aqui é um trinômio. Se a gente for observar o grau de cada um deles, ó, qual é o grau desse monômio, qual é o grau desse monômio, qual é o grau desse monômio. Lembrando que o grau é dado pela parte literal, que são os expoentes das letras. No caso aqui o A não tem nada em cima, mas tem a letra, ó. Então a gente considera como se fosse 1. Então no total, aqui o que tem de expoente em cima das letras? O 1. Então esse monômio aqui é de primeiro grau. Ok? Agora aqui, ó, nesse segundo monômio, a parte literal é A ao quadrado. Então qual é o expoente do A? É 2. Tem mais algum expoente para juntar ali? Não. Tem só o 2, então esse aqui é um monômio de segundo grau. E agora esse cara aqui que está sozinho, que é o 3. Ele tem alguma letra? Não, ele não tem letra, então vai ser grau 1? Não. Se não tem letra, não vai ter expoente, então esse cara aqui tem grau 0. Para ter grau 1, precisa ter a letra, com expoentezinho 1. Aí é de primeiro grau. Quando não tem letra, a gente considera 0 grau. Então, para isso aqui ficar melhor ainda, a gente vai fazer uma contagem regressiva dos graus. Qual é o maior grau que existe aqui? É o segundo grau. Então aqui, ó, vai ficar 2A ao quadrado. Depois, qual é o maior grau que tem depois do segundo? É o primeiro. O 2A aqui é positivo, mais 2A. Depois é o 0 grau, que é mais 3. Então a resposta fica mais bonitinha desse jeito aqui, ó. É uma ordem decrescente dos graus de um monômio. Né? Aqui ficou de maneira bem legal, porque tem apenas uma letra, né, que seria o A, só o expoente muda, e aqui tem o termo independente que não depende de nenhuma variável. Ok? E como é que a gente faz agora, como se a gente fosse pegar um monômio qualquer? Deixa eu dividir aqui. Por exemplo, se eu tivesse um monômio desse jeito aqui, ó, 3x elevado à quarta potência mais x menos 1. A gente tem como juntar isso aqui? Não. Aqui tem x, aqui tem x. As letras são iguais, mas o expoente é diferente. Aqui o x não tem nada, então a gente considera como se fosse 1. Aqui o x está sendo elevado ao expoente 4. E aqui não tem x, então são monômios totalmente diferentes. Só que existe uma coisinha que é fazer o completamento desse monômio aqui, deixar ele mais completo. E como é que a gente faz isso?
Lembra da contagem regressiva que a gente fez aqui? A gente vai fazer a mesma coisa. Olha só. Aqui, qual é o grau desse monômio, qual é o grau desse monômio, qual é o grau desse monômio aqui? Lembrando que aqui, ó, a única letra que aparece é o x, ok? Então, é com ele que a gente vai lidar. Então, aqui funciona. A parte literal aqui é x, o expoente é 4. Então, qual é o grau desse monômio? É quarto grau. Aqui tem a letra x. Qual é o expoente desse x? Como não tem nada, seria 1. Então, aqui é primeiro grau. Esse cara aqui tem parte literal? Tem alguma letra aqui? Não, não tem letra aqui. Portanto, o grau é 0. Notem que a contagem regressiva está aqui, ó, 4, 1, 0. Mas a contagem regressiva não está certa, né? Seria 4, que é o maior, sempre começa do maior grau e vai diminuindo até chegar no 0. Então seria 4, 3, 2, 1, 0. Então como é que a gente faz para completar isso aqui? Simples. A gente vai pegar o monômio de maior grau e colocar aqui, ó, 3x à quarta potência, que é o quarto grau. Agora, tem alguma coisa de terceiro grau aqui? Não. Se não tem alguma coisa de terceiro grau aqui, a gente vai colocar aqui para fazer o completamento, vai deixar esse monômio completinho. Como é que eu vou fazer? Eu preciso aqui, ó, para terceiro grau, de um x elevado ao cubo, certo? Aqui eu tenho algum x elevado ao cubo? Não, eu não tenho nenhum. Então qual é o número que simboliza o nenhum? O 0. Aí a gente vem e coloca, separa com mais. Ô professor, mas não pode botar o menos? Pessoal, uma coisinha interessante é que somar 0, porque 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, então essa multiplicação aqui vai dar 0. Eu só estou completando aqui, tá? Então, 0 vezes qualquer coisa, não interessa o valor que der, aqui vai dar 0. Se eu somar 0 ou subtrair 0, vai ser a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado, mas para ficar mais bonitinho a gente sempre coloca o mais. Mas se colocar o menos, não vai dar o resultado errado, ok? Então, somar 0 ou subtrair 0 não vai fazer diferença. Nenhuma empresa sai para o bar comemorar um lucro de R$0 e nenhuma empresa chora por um prejuízo de R$0. Tá? Então, não há lucro, não há prejuízo. Então, 0 é 0. Ok? Agora aqui, ó. Tem alguma coisa de segundo grau aqui? Para completar a contagem regressiva, tem que ter o 2. Como não tem nada aqui, eu preciso de alguma coisa com x ao quadrado. Como não tem nenhum, então coloco o 0 de novo, não tem? E boto mais aqui para separar. Agora, lembra aqui, ó, 4, 3, 2. Falta 1 e 0. 1 e 0 estão aqui, ó. Grau 1, ó. Então, mais x menos 1. Observa só, contagem regressiva, ó, grau 4, 3, 2, 1, 0. Então, fechou. Então, a gente completou esse polinômio aqui. Então, a gente consegue fazer o completamento deles dessa forma aqui. Professor, mas que coisa mais inútil! Isso não é tão inútil, porque a gente vai trabalhar com divisão de polinômios e isso vai ser extremamente importante para o cálculo dar certo, tá? Que é o uso do algoritmo de Briot-Ruffini, que a gente vai ver que vai deixar o cálculo bem mais fácil na hora que chegar em divisão de polinômios. Tá ok? E o que que acontece, por exemplo, se a gente desse um quinto exemplo aqui, ó. 4xy mais 5yx mais 3x menos 2y. Como é que a gente faria isso aqui? O professor pode juntar tudo, tem x e y aí, ó? Não, não pode juntar tudo. Por quê? Olha só, parte literal do 4 aqui é x e y, são os dois.
A parte literal do 5 é y e x. A parte literal do 3 é apenas o x e a parte literal do 2, do menos 2 aqui, é o y. Então, o que a gente pode juntar aqui? Ah, professor, é tudo diferente, não pode juntar nada aí. A gente pode juntar sim. Quer ver? Aqui, ó, a gente tem coisa que tem x e y. Aqui tem o 4. Então, vou botar 4x y aqui. Tem mais alguma coisa que tem na parte literal x e y? Tem. Tá aqui, ó. Ah, professor, mas tu é burro, cara, mas isso aí tá tudo trocado as letras. Não. Na multiplicação, vamos fazer aqui, ó. 3 vezes 4 é quanto? É 12. Agora eu vou inverter. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. 4 vezes 3 é quanto? Também é 12. Então, x vezes y é a mesma coisa que y vezes x. As letras são iguais, a parte literal é igual, o expoente das letras são iguais. Portanto, eles são sim monômios semelhantes. Então, eu posso juntar. Ô professor, mas como é que vai ficar, cara? xy mais yx? A gente pode fazer da seguinte maneira. Eu vou colocar o 5 aqui. Como é a mesma coisa, multiplicando y vezes x ou x vezes y, eu vou trocar a posição dessas letras aqui para ficar igual ao outro. Pronto, já acabou com a dúvida aí de como vai ficar o resultado. Agora aqui, eu posso juntar com esse 3x aqui? Não, porque esse cara não tem o y, então eu não posso juntar com esses caras aqui. Esses caras aqui têm y também. Então, esse cara aqui vai ficar mais 3x, vai ficar sozinho aqui. E agora esse cara aqui, ó, menos 2y da mesma forma. Aqui tem y, só que não tem o x para juntar aqui. Então, menos 2y. O que a gente pode juntar? Esses dois caras aqui, ó. Esses dois caras aqui a gente pode juntar. Porque tem a mesma parte literal, xy. Então, vamos colocar aqui, ó, parte literal xy. 4 mais 5, 9. O restante, como é tudo diferente, é só copiar igual. Mais 3x menos 2y. Essa aqui é a nossa resposta final. Então, a gente pode juntar. Às vezes as letras estão trocadas, as letras estão misturadas ali, mas se tiverem a mesma quantidade de letras e as mesmas letras, então funciona. Então, por exemplo, aqui ó, 10 oba menos 8 boa. Será que esses monômios são semelhantes? Será que a gente pode juntar isso aqui?